Olá pessoal, e vamos para mais uma discussão, um tema de epilepsias. Então a gente vai continuar aí nossa discussão sobre epilepsias e crises convulsivas. Agora uma parte bem importante, que é a parte conceitual, conceitos iniciais, para que a gente possa falar a seguir da nova classificação das crises epiléticas. Então a gente tem uma nova classificação aí de 2018 e a classificação que idealmente deveremos utilizar. Então, para todo mundo aí falar a mesma língua, a gente vai fazer uma abordagem conceitual inicial para posterior introduzir essa nova classificação da ILAI, para que a gente possa trabalhar de forma conjunta, de forma mais efetiva. Então vamos lá projetar aqui nossos slides para iniciar nossa discussão. Então, epilepsias, diagnóstico e propedêutica. Então, vamos lá. Então, epilepsia. Já que a gente vai falar, né, sobre epilepsias, vamos conceituar, então, epilepsias. Então, doença cerebral crônica, multifatorial. Então, a epilepsia pode ter causa genética, pode ter causas adquiridas, como, por exemplo, uma lesão estrutural infecciosa, como um granuloma de neurocisticercose, ou então vascular, como uma encefalomalácia em uma área epileptogênica. E é caracterizada pela recorrência de crises não provocadas, ou seja, excetuando outros contextos como abstinência etílica ou uso nocivo do álcool, ou então hipoglicemias, hiponatremias. Então, a epilepsia é justamente isso, caracterizada pela recorrência de crises não provocadas. E o que é a crise, então, epilética? Já que a epilepsia é uma doença com recorrência desses eventos, o que é que seria a crise epilética? Então, um bom conceito é a ocorrência transitória de sinais e ou sintomas secundários, atividade neuronal cerebral anormal, excessiva ou síncrona. Então, diferente do que muitos pensam, a crise epilética não é uma hipofunção do córtex ou do neurônio. Na verdade, esse neurônio ele está mais ativo, está mais excitado, no entanto, de uma forma anormal, de uma forma síncrona, levando a sintomas e sinais distintos. E é diferente de convulsão. Como assim, André? A convulsão é um termo mais geral, de certa forma é até mesmo um termo leigo, para caracterizar uma crise epilética com atividade motora. Então a gente fala que é uma convulsão quando o paciente tem uma atividade motora, quando o fenótipo do evento é sobretudo motor. Logo, as convulsões estão dentro das crises epiléticas, mas nem toda crise epilética é uma crise convulsiva, porque para ser convulsiva deve ter atividade motora. Então, é uma doença absurdamente prevalente, né, podendo chegar até 1% da população. 30% dos casos são refratários, e esses casos refratários nós devemos sempre pensar em benefício de cirurgia de epilepsia. Então veja só, será que tem um foco epileptogênico que, se eu ressecar o paciente, teria benefício? Então acontece muito isso nas epilepsias do lobo temporal ou nas epilepsias estruturais. Então o paciente tem um cisto, o paciente tem uma lesão granulomatosa gerando essa epilepsia, esses eventos epiléticos. Será que ele não teria benefício da cirurgia? Então esses casos refratários, né, que configuram até 30%, a gente chama de refratário quando você já está usando 3 drogas, geralmente 2 drogas em dose efetiva máxima, mais um benzodiazepínico adjuvante, e mesmo assim o paciente não tem um controle efetivo das crises. Então sempre pensar em cirurgia nessas situações. Então, incidência de 1 a cada 2.000 por ano e 3% de probabilidade ao longo da vida de desenvolvimento de um evento epilético. Então, a classificação ela tem base
no diagnóstico topográfico, diagnóstico etiológico, como a gente costuma fazer dentro da neurologia. E em relação ao diagnóstico topográfico, ela é dividida em focal ou generalizada. E a gente costuma falar que as epilepsias são focais quando elas possuem um foco em um dos hemisférios cerebrais. E ela é generalizada quando ela possui focos simultâneos em ambos os hemisférios cerebrais. Então, o paciente possui focos distintos em cada hemisfério, no caso da generalizada, como, por exemplo, nas meningoencefalites, que é uma doença global do encéfalo, ou na hemorragia subaracnoide, ou nas epilepsias de origem genética, possuem vários focos, ou ela possui um foco que causa atividade epilética bilateral simultânea. Ou então, se ela tem apenas um foco em um dos hemisférios, a epilepsia é dita focal. Em relação à etiologia, elas podem ser subdivididas em idiopáticas, né? E boa parte das antigas idiopáticas, com o advento aí de novas tecnologias para a propedêutica, a gente descobre cada vez mais que, na verdade, essas etiologias idiopáticas são genéticas, né? O que a gente chama de epilepsias sintomáticas e criptogênicas. As sintomáticas são aquelas que têm uma etiologia secundária. Então, por exemplo, o paciente que teve uma meningoencefalite e se torna epilético, ou o paciente que teve um AVC e se torna epilético. Então, são epilepsias sintomáticas, são epilepsias estruturais. E as criptogênicas? André, o que seria epilepsia criptogênica? Criptogênica é quando o paciente tem uma outra patologia associada e essa patologia está intrinsecamente relacionada à epilepsia. Então, por exemplo, tem muitos pacientes com autismo e epilepsia, com esquizofrenia e epilepsia, com lúpus e epilepsia, e são doenças com maior percentual de epilepsia. Então, por mais que o encéfalo anatomicamente não tenha nenhuma anormalidade nessas situações, percentualmente são doenças que possuem uma maior incidência de crises epiléticas, então possivelmente o mecanismo está interligado, né? Um bom exemplo são os pacientes esquizofrênicos, que em comparativo à população geral possuem uma frequência 4 vezes maior de epilepsia. O diagnóstico. Então, o critério diagnóstico de epilepsia tem como base a probabilidade de ter uma nova crise. Então, o critério diagnóstico, quando é que eu digo que meu paciente, que eu estou diante de uma pessoa portadora de epilepsia? É quando o risco de ela ter uma nova crise é superior a 60%. Então, esses critérios, eles são realmente estatísticos. Então, aquele fato, né, o famoso fato de eu preciso ter tido 2 ou mais crises na vida para ser descrito como epilético, nada mais tem do que base de probabilidade. Então, pelos estudos, quem teve 2 ou mais crises tinha uma chance entre 60% e 90% de ter uma nova crise. Em contrapartida, quem tinha tido apenas uma crise na vida tinha uma chance em torno de 3 a 6% de ter uma nova crise, bem inferior. Então, o critério diagnóstico para epilepsia, ele é primordialmente de probabilidade, de percentual. E isso implica na necessidade ou não de terapia profilática anticrise. Se eu tenho uma grande probabilidade de ter uma nova crise, eu peso o risco e o benefício, talvez seja melhor que o meu paciente tome uma droga anticrise. Caso contrário, eu peso o risco e o benefício e eu vejo que os efeitos colaterais da droga talvez não justifiquem o risco remoto de um novo evento. Então, considera-se uma pessoa com epilepsia, aquela que apresentou 2 crises epiléticas não provocadas, com intervalo maior de 24 horas entre as crises, ou então que apresentou uma crise epilética única, porém ele tem uma lesão estrutural associada, ele teve um trauma craniano no passado,
um paciente que eventualmente fez uma neurocirurgia no passado, ou paciente que tem uma encefalomalácia por causa de um AVC. Então, pacientes que têm lesão estrutural, mas uma única crise, a probabilidade de ele ter uma nova crise é superior a 60%. Logo, isso faz com que ele seja uma pessoa com epilepsia, porque o diagnóstico de epilepsia é de probabilidade. Ou então, que é o terceiro quesito, é o paciente que se encaixa em uma síndrome epilética. Por exemplo, a síndrome epilética de ausência na infância. O quadro é tão característico que, muito provavelmente, o paciente vai ter outros eventos. Epilepsia do lobo temporal, se o paciente adulto tem um evento característico de epilepsia do lobo temporal, muito possivelmente ele vai abrir um novo quadro, de tão característica que é a síndrome. No diagnóstico, a gente vai pesquisar história clínica, exame neurológico, súmula psicopatológica, pesquisar por eventos perinatais, principalmente encefalopatia, né, periparto, encefalopatia anóxica, né, periparto, eventos neonatais e crises febris, histórico familiar, frequência e o padrão das crises. Por isso é sempre importante ter um acompanhante ou alguém que visualizou o evento epilético, porque às vezes o paciente tem crises com perda de consciência, com consciência alterada. Então, as crises com alteração de consciência, onde o paciente não percebe a crise como um todo, né, as crises desperceptivas, por vezes você precisa de um acompanhante, de um familiar para descrever o evento epilético. Até para a gente decidir se a crise é focal ou generalizada, que, como a gente vai ver, a princípio, todo o tratamento da crise se baseia nisso, se a crise é focal ou se a crise é generalizada. Então, testemunho ocular. Histórico de trauma, de neuroinfecção, de déficit de mediado. E os diagnósticos diferenciais, não esquecer, né, das síncopes, que por vezes o paciente pode ter síncope convulsiva, então o paciente tem um baixo débito e ele apresenta em uma grande frequência abalos mioclônicos, e isso não configura atividade epilética, transtorno conversivo e até mesmo, porque é um evento paroxístico que dá e passa, ataque isquêmico transitório. Em relação à propedêutica complementar, então veja só, eu falei, a gente vai ver na próxima discussão, que o tratamento da epilepsia, a princípio, se baseia em uma pergunta: a crise é focal ou generalizada? E se for focal, existem medicamentos específicos para a crise focal. Se for generalizada, existem medicamentos que não tratam a crise generalizada. Então, a pergunta primordial, depois que a gente faz anamnese, é essa: a crise é focal ou generalizada, antes de iniciar o tratamento. Então, o eletroencefalograma e a neuroimagem podem nos ajudar a responder essa pergunta. Então, veja só, o eletroencefalograma pode permitir detecção de áreas epileptogênicas focais ou então generalizadas, porque por vezes o paciente não consegue descrever a crise. Às vezes é um paciente com uma síndrome demencial avançada e, por conta da síndrome demencial, por exemplo, o Alzheimer, em torno de 5 anos, doença de Alzheimer, pode já iniciar com eventos epiléticos. Doença de Parkinson, por ser uma doença neurodegenerativa, da mesma forma, em torno de 10 anos de doença. Então, o paciente tem uma síndrome demencial, não sabe descrever de forma adequada como é o que ele sente, como é que começa antes da manifestação, por exemplo, motora. Ou então o paciente tem crises hípnicas durante o sono, ele não recobra, acorda com a boca machucada, né, com mordedura de língua, ou machucado por causa dos eventos tônicos crônicos. Ou simplesmente o paciente não sabe relatar de forma adequada. Ele pode ter uma crise realmente desperceptiva e ele não sabe relatar de forma adequada. Então, nessas situações, o eletro pode ajudar. Poxa, eu tenho uma crise hípnica durante o sono, só que ao fazer o EEG, ele mostra a atividade epileptogênica focal, eu vou iniciar medicamento X em detrimento do medicamento Y, por exemplo. E isso resulta, né, como a gente falou, no tratamento empregado. Então, veja só, o paciente ele tem atividade epilética, né, epiletiforme aqui à esquerda, e isso muda o tratamento.
Então, o EEG, ele pode ser usado como uma ferramenta propedêutica que sim vai mudar a conduta do paciente. Vai mudar a conduta do paciente. Eu tenho manifestações focais, isso vai mudar a conduta do paciente. Da mesma forma, a ressonância magnética. Se o paciente, eu não sei ainda, pela anamnese, pelo histórico, pelo relato, se a crise é focal ou generalizada, eu posso abrir mão de uma ressonância magnética e ver se ele tem uma lesão estrutural. E usar isso para guia terapêutica, até mesmo se for refratária, para indicação cirúrgica. Então, na epilepsia do lobo temporal mesial, eu vejo que é uma epilepsia de fato de origem focal. E pode até ter evolução bilateral, mas primordialmente o início é unilateral. E se esse paciente for refratário ao meu tratamento medicamentoso, ele pode sim se beneficiar de um tratamento cirúrgico. A epilepsia do lobo temporal, a gente vê aqui uma atrofia, né, que é uma ressonância magnética. No corte coronal, a gente vê uma atrofia significativa do hipocampo aqui à esquerda, né? Do hipocampo à esquerda praticamente inexiste, né? Então, epilepsia do lobo temporal mesial, né? Por atrofia hipocampal, é a principal epilepsia, né, do adulto. Da mesma forma, a atrofia do hipocampo aqui à direita. E é isso, pessoal. Então, essa aula é mais uma abordagem conceitual que a gente vai entrar agora, né, na nova classificação das crises epiléticas, né, da ILAI, e a gente, consequentemente, vai abordar, né, uma sugestão, né, da própria ILAI de como tratar a depender do tipo de crise. Então, até nossa próxima discussão. Até lá, bons estudos para vocês.